Nós estamos na série de mensagens por uma igreja unida. Esta série de mensagens é uma preparação para nós comemorarmos os nossos 120 anos de igreja local. E nós temos falado que Deus colocou no nosso coração o tema unidade. Nós precisamos orar, precisamos clamar, precisamos pregar por uma igreja unida. E o tema desta noite é unidos como família de Deus. Unidos como família de Deus. E para a nossa reflexão na palavra do Senhor, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 133. Um salmo lindo, muito conhecido. Vai nos inspirar na reflexão desta noite. Você pode acompanhar o texto projetado também, que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Palavra do Senhor. Amém? Amados, talvez assim como eu, você goste de viajar em família. Que delícias são os momentos em que nós separamos para viajar em família. Carregamos o carro com as malas, colocamos os filhos, colocamos os avós, os pais e saímos viajar em família. Se não em família também, que delícia é nós podermos viajar com amigos. Podemos ir para a praia com os amigos, podemos ir para uma chácara com os amigos e desfrutarmos de um tempo gostoso para viajar com pessoas que nós gostamos. Há um tempo atrás, quando eu estudava ainda em outra cidade, eu dava carona para muita gente e conversava com muitas pessoas. E conheci um rapaz que tinha participado de uma aventura, tinha feito um mochilão de 9 meses pela América Latina, com uma mochila nas costas, barraca, um fogãozinho a gás, e foi se aventurar pela América Latina, pelas montanhas, pela Patagônia, pelos Andes. E ele contou de maravilhas que ele viu, histórias e mais histórias. E o que eu achei curioso é que ele disse que fez esse mochilão sozinho, sem ninguém, só ele quis se aventurar sozinho. E eu fiquei imaginando, imagina você subindo lá numa montanha maravilhosa, lá da Cordilheira dos Andes, vendo toda aquela paisagem e não ter absolutamente ninguém para compartilhar aquilo que você está vendo. Se você já viajou a um lugar que você achou muito bonito, com alguém que você gosta muito, você entende a importância de nós termos alguém que gostamos para compartilhar esses momentos especiais. E ele compartilhando dessa história, eu fiquei pensando, eu não faria esse tipo de viagem sozinho. Que triste ver tudo aquilo e não ter uma pessoa que eu amo para compartilhar e dizer, olha que lindo isso daqui que nós estamos vivendo juntos. Não só compartilhar bons momentos, mas também esse rapaz contou de uma situação em que quase morreu nessa viagem. Comeu alguma coisa estragada que fez mal e um dia, acampado na Patagônia, ao pé de uma montanha, com neve caindo, começou a passar tão mal, sozinho na barraca, que achou que ia morrer ali, sozinho, congelado. E eu fiquei pensando, não só triste, mas viajar sozinho também é muito perigoso. Quando nós estamos sozinhos, nós não temos ninguém para nos amparar. Se torço um pé, não consigo mais caminhar e estou sozinho, o que eu faço? Definitivamente tomei a minha decisão, não vou fazer esse tipo de viagem sozinho. Os irmãos não vão me ver na Cordilheira dos Andes sem ninguém. E por que eu estou falando de viagem em família? Porque quando nós entramos no contexto desse Salmo 133, nós precisamos ter esse referencial de viagem à mente. Por quê? Porque esse Salmo está dentro de um bloco no livro dos Salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. E esse bloco é conhecido como Salmos de subida ou cânticos de romagem.
Por quê? Porque esse bloco de salmos, esses 15 salmos, eles eram cantados durante a peregrinação do povo de Israel até a cidade de Jerusalém. Eu explico. Depois do exílio babilônico, o povo de Israel foi disperso. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, todo o povo de Israel fugiu e foi para tudo quanto é lugar. E uma parte desse povo foi levado cativo ao exílio babilônico. Quando eles voltam do exílio para reconstruir o templo reconstruído, uma vez reconstruído, pelo menos uma vez por ano, na época da Páscoa, esses judeus que estavam dispersos por toda a região da Palestina se juntavam e peregrinavam até Jerusalém para participar das festas, para participar especificamente da festa da Páscoa. E eu fico imaginando a cena. A expectativa, judeus longe, não moram na capital, judeus lá do interior da Palestina, se juntando e cantando os salmos do 120 até o 134, cantando e louvando ao Senhor com a expectativa. Jerusalém está logo ali, nós vamos entrar na cidade maravilhosa, o templo, nosso tão querido templo, nós vamos ver o templo de novo, nós vamos participar da festa da Páscoa. E o povo se reunia como uma família e peregrinava cantando esses salmos até Jerusalém. E dentre esses salmos nós temos aqui este belo Salmo 133 que fala sobre a unidade. O povo de Deus se uniu para peregrinar e um dos salmos que eles cantavam é um salmo que exalta a unidade. E eu quero conversar com você rapidamente sobre 4 aspectos que este salmo, este pequeno salmo, mas riquíssimo em ensinamentos, nos ensina. É um salmo muito curto, só que o que ele traz de ensinamento para nós não condiz com o seu tamanho. Tão poucas palavras, tão grandes ensinamentos. Em primeiro lugar, este salmo nos ensina que viver em família é um estilo de vida. Viver em família é um estilo de vida. O salmo diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmo não diz que é bom e agradável estarem unidos os irmãos na época da peregrinação. O salmo não diz que é bom os irmãos se unirem para comemorar bons momentos. Não é estar, é viver. O salmo diz que é bom, que é agradável, 2 adjetivos o salmista quis colocar: viver unidos os irmãos. Isso mostra, meu amado, que a vida em família, a vida em unidade, deve ser um estilo de vida nosso. Não deve ser ocasional. Nós não devemos viver como povo de Deus, como família de Deus, como família da fé, em ocasiões pontuais. Mas a vida em igreja, considerar essas pessoas que estão ao seu redor como a sua legítima família da fé e viver essa família, deve ser um estilo de vida que nós adotamos. Nós temos aqui viverem unidos os irmãos. Certamente nós temos aqui irmãos de sangue, mas a maioria das pessoas não são irmãos de sangue. E é muito interessante que mesmo antes de Cristo, depois de Cristo fica muito evidente a igreja, os irmãos da fé, mas aqui antes de Cristo o povo de Deus já se chamando de irmãos. Meu amado, esse que está ao seu lado, à sua frente, atrás de você hoje, é o seu irmão na fé. Faz parte da sua família na fé, da sua grande família da fé. E a Bíblia encoraja a mim e a você a viver intensamente esta família da fé, porque o salmista diz que não só bom, mas é bom e agradável nós vivermos em unidade. O meu e o seu desafio para esse ano de 2024 é fazer da unidade um estilo de vida que nós vivemos aqui na Primeira IPI de Sorocaba. Viver em família é um estilo de vida. E em segundo lugar, viver em família tem muitos desafios. Viver em família tem muitos desafios. E nós entramos na primeira comparação. O salmista, de uma forma muito poética, faz comparações
para nos mostrar o quão preciosa é essa unidade dos irmãos. E a primeira comparação está aqui no verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O salmista chamou a figura de Arão, o sacerdote. E o que é esse óleo derramado sobre a cabeça de Arão? É o óleo da unção. Quando o sacerdote, ele era separado para os serviços, para viver para a casa do Senhor, ele era ungido com esse óleo. E o salmista está dizendo que esse óleo cai sobre a barba e vai até a gola de suas vestes. Porém, essa palavra gola de suas vestes pode não ser a gola aqui de cima, mas pode ser a parte final das vestes. E os estudiosos entendem que é a parte final das vestes, porque o salmista está querendo trazer a ideia de completude. O óleo desce sobre a cabeça, passa pela barba e vai até o final das vestes, ou seja, o sacerdote é revestido por completo. Então essa vida em comunidade é preciosa, é santa, é separada por Deus. Porém, nós temos a figura de Arão aqui. Por que a figura de Arão é trazida? Se você olhar no título desse salmo, aqui na minha Bíblia está escrito Cântico de Peregrinação de Davi, ou davídico, talvez, na sua versão. É muito interessante a figura de Davi no título desse salmo, porque se nós formos ver a história de Davi, a gente vai ver que o sacerdote da época de Davi não é Arão. Arão viveu muito antes de Davi. Mas o sacerdote da época de Davi é um homem chamado Sadoque. Ele era o sacerdote da época de Davi. E por que o autor do salmo resolveu chamar a figura de Arão e não a figura de Sadoque, que foi o sacerdote da época de Davi? E isso nos traz à memória um pouco da história de Davi. É muito interessante, amados, Davi aparecer neste salmo, sendo que a história de Davi em nenhuma maneira é um exemplo de unidade. Os filhos de Davi viveram em pé de guerra. Aminon, um filho de Davi, cometeu um pecado terrível aos olhos do Senhor, abusou sexualmente da sua irmã. E por ter cometido essa abominação, ficou jurado de morte pelo seu irmão Absalão. Olha esse conflito dentro da casa de Davi. Absalão querendo matar Aminon por conta do pecado que ele cometeu com sua irmã. E quando nós chegamos aos outros filhos de Davi, nós temos também os mesmos problemas. No final da vida de Davi, Adonias com Salomão guerrearam para ver quem assumiria o trono de Davi. E nessa guerra de Adonias com Salomão, nós temos este sacerdote Sadoque, que unge Salomão para ele tomar o lugar de Davi na sucessão do trono. O salmista não traz a figura desse sacerdote de propósito, porque esse sacerdote, a figura dele está ligada com um momento de grande desunião na família de Davi. E eu disse para você que este salmo era cantado durante a peregrinação até Jerusalém. E esse momento de peregrinação, apesar de ser um momento que o povo se unia, mas quando esse povo chegava a Jerusalém, nós tínhamos grandes conflitos. Imagina a situação: judeus da capital de Jerusalém, judeus que conviviam diariamente no templo, recebendo judeus do interior, de outras regiões, que não eram da capital, que não conviviam diariamente no templo. É a capital recebendo gente do interior. Havia um grande preconceito entre os judeus. Nós vemos isso lá em João, capítulo 1, quando um dos discípulos de Jesus diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Preconceito com Nazaré, norte de Israel. Preconceito com os judeus da Galileia, preconceito com os galileus. Por quê? Esse bando de caipira aí que vive longe não entende as coisas de Jerusalém e do templo. Amados, esse momento de encontro dessas pessoas era um momento de conflitos. E é muito interessante que este salmo,
era cantado neste momento de peregrinação. E este salmo traz a figura de Davi. E todos sabem a história de Davi, sabem que a história dos filhos de Davi não foi uma história de unidade. Mas, amados, o fato deste salmo trazer a memória de Davi e mostrar a desunião dos seus filhos, e deles estarem encontrando pessoas cuja convivência não vai ser fácil, não os impediu de cantar sobre a unidade. Pregar sobre a unidade de maneira nenhuma é negar os nossos problemas de convivência. Os problemas de convivência do povo de Deus estão explícitos nesse salmo através da figura de Davi. Mas mesmo sabendo esses problemas de unidade, isso não impede o povo de cantar que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus amados, nós temos problemas de unidade. Nós temos conflitos. A família da fé briga, assim como a família de sangue. Nós temos problemas. Só que os nossos problemas não podem nos impedir de cantar que é bom e agradável os irmãos viverem em união. Pregar a unidade, pregar por uma igreja unida de forma nenhuma é negar que a unidade muitas vezes dá muito trabalho. Viver em família é um estilo de vida. Viver em família tem muitos desafios e nós não negamos esses desafios. Mas nós enfrentamos esses desafios porque, em terceiro lugar, viver em família é a nossa única opção. E nós temos aqui mais uma comparação linda do Salmo. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Nossa, que coisa mais linda! É o orvalho do Hermon que desce até os montes de Sião. E daí? O que isso significa? Bom, precisamos entender que a terra da Palestina é uma terra muito seca. Aqui no Brasil nós temos abundância de chuvas, abundância de rios, mas na Palestina nós temos um local muito árido, muito seco. A água é um elemento de extrema importância para aquele povo. E quando nós vamos ver o que é esse Monte Hermon? Monte Hermon é uma montanha muito grande, quase 3 quilômetros de altura, que fica lá no norte de Israel. Por ser uma montanha muito grande, o pico fica congelado. E na troca de estação do inverno para o verão, o degelo dessa montanha, do Monte Hermon, forma uma névoa, que é o que o texto chama de orvalho. E essa névoa, esse orvalho desce da montanha e irriga toda a região em volta deste Monte Hermon. E essa irrigação, esse orvalho, amolece a terra, irriga a terra para a terra ficar pronta para ser plantada novamente. Porém, quando nós vamos ver outro monte que esse salmo diz, o Monte Sião, nós vemos que o Monte Sião está lá embaixo, lá no sul de Israel, lá pertinho de Jerusalém. O Monte Hermon aqui em cima, o Monte Sião aqui embaixo. Mas o orvalho do Monte Hermon não tem como chegar até o Monte Sião. O que esse salmista está querendo dizer para a gente que é como o orvalho do Hermon que desce até o Sião? Amados, esse orvalho, essa névoa derretida que desce do Hermon, se junta em muitos canais e forma um rio que você conhece, que é muito importante na história do povo de Deus, chamado Rio Jordão. O Rio Jordão, ele desce de norte a sul de Israel, ele inicia lá em cima no Mar da Galileia, começa a desembocar o Rio Jordão e vai cruzando toda a terra da Palestina até desembocar no Mar Morto, embaixo ao sul, em Jerusalém. E amados, o Rio Jordão ele é absolutamente fundamental para a vida naquele lugar. Sem o Rio Jordão não tem vida, sem o Rio Jordão não tem agricultura, sem o Rio Jordão não tem água. E o salmista está dizendo que apesar de Sião estar muito longe do Monte Hermon, o Monte Sião recebe o orvalho do Hermon através dessa linha, desse fio
que é o Rio Jordão. E o salmista está dizendo que a vida em unidade é isso. É um orvalho que desce, um fio condutor que une todo o povo e desemboca aqui embaixo. Sem esse fio não tem povo, sem esse fio não tem terra, sem esse fio não tem vida. A unidade, amados, é um elo que nos une, e sem esse elo não tem vida, não tem povo. E isso é muito parecido com o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, que um membro amputado fora do corpo, em questão de tempo ele morre, porque não tem como ter vida fora deste corpo. Não tem como ter vida em Israel sem esse fio que liga o norte ao sul, chamado Rio Jordão. E o salmista está fazendo essa comparação absolutamente poética, que não dá para ter vida sem ser em unidade. Viver em unidade é a nossa única opção. Se você conheceu o amor de Jesus, se você conheceu o Evangelho que te salvou, este Evangelho te leva e te convida para viver como família de Deus. E não tem outro caminho, não tem outra opção. Deus não te chamou para viver sozinho, Deus te chamou para viver em família. E é em família que nós encontramos vida. É em família que nós temos a plena comunhão com Deus. Nós vivemos em família não só porque é bom e agradável, mas porque a nossa única opção de viver é viver em unidade, em família. Jesus Cristo não se entregou por indivíduos únicos e isolados. Jesus Cristo se entregou por um corpo. Jesus Cristo se entregou pela sua igreja. E vai voltar para resgatar a sua igreja. Portanto, viver como igreja é a nossa única opção. Viver como igreja é o que Deus tem para mim e para você. E não tem nada diferente disso. Viver como igreja, amados, estou dizendo, é um estilo de vida. Não confunda a igreja com o prédio no qual nós nos reunimos dominicalmente. Estamos falando de algo muito mais profundo do que estar no lugar. É viver, de fato, essa família da fé. Viver em família é um estilo de vida. É problemático, é difícil. É a única opção. Mas nós declaramos que em Cristo, em último lugar, podemos viver em família. E nós chegamos na última linha, na última parte desse salmo. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que tem de mais neste verso? Durante a Bíblia, ao longo da Bíblia, o Senhor ordena muitas coisas, ordena mandamentos, ordena sua lei, proíbe certas coisas. Só que essa expressão, o Senhor ordena a sua bênção, não é comum na Bíblia. Não só é incomum, como tem um único texto que diz que Deus ordena a sua bênção, além do Salmo 133. E é o texto de Levítico 25, 21. E o que tem esse texto? Levítico 25, 21 fala a respeito do ano sabático. O ano sabático é um ano em que o povo não vai cultivar a terra. É o ano da terra descansar, porque Deus santificou o sétimo dia. E o que o povo tem que fazer? Eles vão cultivar a terra por 6 anos. Até o 6º ano vão cultivar. Mas no 7º ano a terra não deverá ser cultivada. Só que se a terra não for cultivada, como que o povo vai comer? Como a terra vai produzir frutos se não for cultivada? Aí nós entramos em Levítico 25, 21. Que o Senhor diz: no 6º ano eu ordenarei a minha bênção sobre a terra, e ela produzirá 3 vezes mais no ano 6º, para vocês terem alimentos no ano 7º. Amados, aos olhos humanos, isso não tem cabimento. Uma terra que vai produzir de repente, do nada, muito mais em um ano, para no outro ano não produzir nada. Aos olhos humanos isso não tem lógica, isso não é possível. Só que quando Deus diz que ordena a sua bênção,
O impossível acontece para que o povo de Deus viva. E da mesma forma, quando nós entramos aqui no Salmo 133, trazendo à memória os problemas da casa de Davi, trazendo à memória os problemas que esse povo que cantava esse salmo vivia, muitas vezes nós podemos pensar, viver em unidade é uma utopia. O ser humano é pecador, o ser humano é terrível, o ser humano é fofoqueiro, tem muita picuinha, tem muita maledicência. A gente fala de unidade, mas no fundo unidade é uma utopia. Só que aqui está escrito que ali onde os irmãos vivem em união, o Senhor ordena a sua bênção. E quando o Senhor ordena a sua bênção, o sobrenatural acontece para que o povo de Deus viva em unidade. Não é lógico uma terra produzir mais para depois não precisar produzir. Não tem lógica mesmo. Mas quando o Senhor ordena a sua bênção, acontece. Não tem lógica um povo tão diferente, com gostos tão diferentes, com opiniões tão diferentes, se juntar, dar as mãos e glorificar o Senhor. Não tem lógica, aos olhos humanos é impossível. Mas acontece, por quê? Porque no meio da vida em unidade o Senhor ordena a sua bênção. E o sobrenatural acontece. E nós estamos aqui sentados como família do Senhor. Em Cristo nós podemos viver em família, porque Jesus na cruz quebrou todos os muros de separação. O sangue de Cristo é o fio que nos costura e nos faz viver em unidade. O sangue de Cristo é o que nos une. O sangue de Cristo é infinitamente mais poderoso do que qualquer outra coisa que tenta nos separar. Qual é o motivo da sua rixa com o seu irmão? Qual é o motivo do seu desgosto com alguém aqui na igreja? É um comentário ruim? É uma opinião política? É uma conversa que uma palavra não agradou o seu coração? É uma opinião diferente sobre como os rumos da igreja devem ser? São esses os problemas? É isso que tenta te separar do seu irmão? Pois bem, o que te une ao seu irmão é o sangue de Cristo, que é mais poderoso na tua vida. Em Cristo nós podemos viver em família. Eu quero encerrar dizendo, amados, envolva-se com a família da fé. Que nesse ano de 2024 viver a igreja seja um estilo de vida. Não seja algo ocasional, não seja algo pontual, mas seja algo que você desfrute. Nós estamos programando tantas coisas para o aniversário da igreja. Nós estamos com tantas coisas legais que nós estamos sonhando. Nós estamos com um acampamento da família em setembro. Envolva-se, faça parte. Abra mão de certas coisas se você precisar. Mas transforme isso num estilo de vida. Não deixe que as desavenças te desanimem. Vão ter coisas que vão tentar nos separar. Mas mesmo com aquilo que tenta nos separar, nós precisamos cantar, assim como o salmista, que é bom e agradável vivermos em união. Precisamos entender que isso é o nosso único estilo de vida, que isso é o que importa, é a nossa única opção. Deus não deu a opção para você viver sozinho. E desfrutemos das bênçãos de Cristo sobre a vida da sua igreja. Viver em unidade, viver em família não é o caminho mais fácil, mas certamente é o caminho mais abençoador para a minha vida e para a sua vida. Vivamos plenamente unidos como família de Deus. Amém?